Olá, eu sou o Daniel Perpétuo E eu, a Tatiane Lamônica. e você está no G-Concast. E Vamos hoje, lá. doutora, é o dia que nós gostamos, né? O tema polêmico. Hoje é bem polêmico. E hoje vai sacudir o bambuzal, como se diz no interior, né? Vai mexer com o mercado de uma forma nunca vista. Eu tô até achando estranho que tá bem em silêncio isso ainda, né? Não tá muito falado, né? Mas eu acho que até explodir a primeira bomba, acho que aí as pessoas aí vai começar a falar, né? Então, qual que é o assunto, doutora? Às vezes não tá ainda muito porque é as grandes que atuam dessa forma, né? Mas vamos lá, não vamos entrar nesse ponto aí. A gente vai falar hoje sobre uma resolução que saiu no finalzinho do ano passado, né? Na verdade, no dia 1º de dezembro. 1º de dezembro de 2025, né? E é uma resolução, então, que a gente vai explicar um pouco melhor, que fala sobre a proibição, né, da utilização de conta pool. Ou melhor dizendo, é a obrigatoriedade de dar transparência em todas as entradas e saídas, né, diante dos seus beneficiários e sacados, né? Ou seja, quem paga tem que estar realmente vinculado para quem está recebendo esse recurso, né? Vou traduzir aqui. Primeiro de tudo, o que é conta pool? Né? Como o próprio nome diz, é uma piscina de contas, né? É um pool de contas ali. O que é isso? Eu acho que é importante a gente fazer esse conceito e aí a gente vai para o que de fato essa resolução de dezembro de 2025 trouxe, né? Então, vamos lá. O que é essa conta pool? Basicamente, é quando a administradora, ou seja, um CNPJ de administrativo, né, de gestão de condomínios, de administração de condomínios, faz ali um conglomerado de recebimentos e pagamentos. Imaginem assim na prática. 5 condomínios, né, uma administradora tem 5 condomínios, e ela abre uma conta que vai operar, vai movimentar toda a receita e toda a despesa de 5 condomínios. Então, o que basicamente, né, é o problema disso, são vários os problemas, né, mas o que é o problema disso é que você não tem rastreabilidade disso, porque o que entra do condomínio 1, você não sabe se é do 1, se é do 2, se é do 3, se é do 4. Ele vai entrar naquela conta. E ali, as administradoras que operam desse jeito, né, eles só fazem isso sistemicamente. Só que sistema esse que ela mesma alimenta, né? Então, qual que é a transparência disso? Então, o que a gente vê, administradoras que realmente fazem dessa forma, é de fato não ter essas informações. Então, ela mostra lá, por exemplo, no sistema dela que o condomínio tem 11 mil reais, aí o condomínio está contando que tem 11 mil reais, porque ela fez essa operação, ela emitiu os boletos em nome dela, né? E está pagando as contas em nome do condomínio, e beleza, tá indo lá. O dia que esse condomínio fala assim, não, eu não quero mais fazer parte, não quero mais fazer parte desse modelo, não quero mais fazer parte dessa conta pool ou da administradora, aí a administradora vem e fala, não, você deve para nós. É o que isso acontece na prática, né? Você deve para nós. Não, mas no sistema tinha falando que eu tinha 11 mil reais, 10 mil reais de saldo. E fundo de reserva? Piorou, né? A gente já viu vários. Mas assim, aí vem e fala, não, você está em débito, porque o pool pagou as suas contas e você está em débito com o pool. Mas veja, olha a insegurança também para quem de fato tem a arrecadação compatível que está pagando conta de outro condomínio, né? Então, basicamente, aí eu falei 5 condomínios, mas administradoras que operam desse jeito operam milhares de condomínios, né? E aí elas acabam se beneficiando até com bancos, emissões, taxa do boleto, rendimento das aplicações, que é tudo no CNPJ dela. Então, assim, a gente já viu movimentação de milhões, porque ele aplica durante a noite e acredita na manhã, só essas horas, como é muito dinheiro aplicado, já dá uma rentabilidade gigante, né? Então, isso fica para a administradora, não vai para o condomínio, né? Porque se fosse, os condomínios iam até gostar. Mas, então, assim, é uma lista de coisas que isso implica, né? Mas o que essa resolução trouxe, então, é para extinguir esse formato que ainda hoje existe, né? E existe em empresas grandes, em empresas que têm um volume ainda de condomínios muito grande e que operam mesmo há muitos anos, porque essa prática
ela começou lá atrás, quando os condomínios não tinham CNPJ, né? Lá que não era obrigado a ter CNPJ, aí a administradora que fazia todo esse processo. E aí veio disso, né? Veio desse histórico. Só que hoje não tem mais isso, né? E as administradoras mantêm, então, ainda muitos condomínios nesse conglomerado aí. E aí agora vamos lá, né? Vamos falar agora sobre o tema, que é essa resolução. Então, o que trouxe de novidade, né? Que até agora a gente tinha ali um aspecto, né? Mas o que trouxe de novidade essa resolução? Bom, é isso daí. Uma brilhante introdução que você já deu, as pessoas já entenderam o que é o pool de contas. Mas essa história, como você diz, ela começa lá atrás, né? Os condomínios, na evolução da história dos condomínios, eles eram um aglomerado de pessoas, né? Uma coletividade que, no princípio, era o síndico que fazia isso no CPF dele. Olha só, antes da administradora ainda, nem existia essa figura de administradora. Então, alguém era o representante, né? O síndico foi instituído como figura de síndico em 64, com a lei de condomínios, né? A partir daí, ele fazia essa gestão. Então, não tinha CNPJ, ele fazia na conta dele mesmo, em dinheiro vivo. Depois, com a evolução, as empresas passaram a achar um nicho de negócio, de oportunidade, e as empresas passaram a fazer essa gestão. Mas também não tinha CNPJ, então elas faziam na conta própria. Aí começou a fazer de um condomínio, de 2 condomínios, de 3 condomínios. Elas não abriam uma conta para cada condomínio. É o que você falou. Abria uma conta só e gerenciava tudo ali. Então, isso é a conta pool, já foi explicada. Só que o que acontece? A sociedade foi evoluindo, a sociedade foi avançando, programas sociais. O Brasil entrou numa onda gigantesca de corrupção. Nós tivemos vários fatos históricos aqui no Brasil, né? Mas a Lava Jato, né, o processo Lava Jato revelou um grande problema sobre tudo isso. Vieram as ONGs, o terceiro setor, as emendas, destinação de verba pública, e muito se falou no Brasil da questão de lavagem de dinheiro, do produto de ilícito criminal. Então, veja, a primeira grande legislação que interferiu aqui no condomínio foi a Lei de Lavagem de Dinheiro, que é de 98. Né? Então, só que essa lei de 1998, ela não foi feita para condomínio, ela foi feita para criar ferramentas jurídicas para se proibir e se dificultar a lavagem de dinheiro. Né? Então, pessoas que faziam obtenções de recursos e usavam outras CNPJs para esquentar e lavar esse dinheiro. Só que, no corpo desta lei, ficou claro que se enquadra no crime de lavagem de dinheiro quando você tem um recebimento de terceiro e você não é o destinatário final daquele recurso e não tem condição de fazer rastreabilidade entre quem pagou e o destinatário final. E isso acontece no pool de contas. Então, veja, muito se discutiu se a lei de lavagem de dinheiro se aplica ou não aos condomínios. E aí tem decisão para tudo quanto é lado. Então ficou aí. Ah, mas o condomínio não comete crime. Tá, mas você não consegue identificar se o condômino do Daniel do apartamento 12 pagou uma tarifa de R$500 para o condomínio A numa conta em que ele administra dezenas ou centenas ou milhares de contas. Então, a partir do momento que você não tem a rastreabilidade do pagador direto beneficiário para o intermediário, você também já estaria incutido na lei, porque você foge às regras do COAF e tal. Bom, então ficou essa discussão, mas agora, com essa resolução, eu até trouxe uma colinha aqui hoje, a resolução 518 do Banco Central do Brasil, junto com a resolução 5261/2025 do Conselho de Monetário Nacional. Aqui ficou claro agora, ó. Então, olha só, eu vou até ler um texto aqui, ó. Restringe o uso de contas bolsão ou contas pool no Brasil para combater crimes financeiros e aumentar a rastreabilidade, proibindo a movimentação de recursos de terceiros com ocultação do beneficiário final, forçando a migração. E nisso também vem a questão de o quê? Da transparência e da legitimidade. E a gente vê muito isso, né, em condomínio, porque essa semana até nós fomos contratados, fizemos uma auditoria e apresentamos a auditoria. E o resultado foi surpreendente, mas já de costume, né? Esse condomínio usava uma empresa
em âmbito nacional, essa empresa fazia e faz até hoje pool de contas. Então, não tem como a gente definir se aquele crédito todo mês entrava na conta do condomínio, de fato, ele estava casado com a inadimplência, porque essa empresa não fornece a francesinha do banco, ela não fornece simplesmente relatório sistêmico. Apartamento A pagou, B, mas você não tem como rastrear isso no banco. Se a conta é do condomínio, você vai no banco e você vê, o boleto foi gerado naquele CPF, e é isso que o governo quer. Aliás, é isso que deveria ser, né? Mas essa norma do Banco Central, e eu vou falar as implicações que ela deu agora, ela, de fato, ela tem a obrigação agora de garantir que isso seja feito. Essa resolução de dezembro de 2025, ela vai impor às instituições financeiras, já impôs, está valendo, a obrigatoriedade de o banco garantir que tanto o beneficiário, mas principalmente o governo, os órgãos públicos, COAF, Conselho Monetário Nacional, Polícia Federal, enfim, todos os órgãos tenham condições de aferir que quem pagou e quem recebeu direto, sem intermediário, o sacado e o beneficiário, direto. Para aí você dá o compliance, a transparência e você evita a lavagem de dinheiro. Tá? E aí, a instituição financeira, e aqui que mora agora a questão polêmica que vai dar o que falar, quero ver quando isso vai ser aplicado e como vai ser aplicado. A instituição financeira que não promover isso, ela vai poder ser penalizada pelos normas do Banco Central. E como que ela vai promover isso? Quando a instituição financeira identificar a operação bancária em que tem um intermediário recebendo recursos, e esse intermediário que recebe recursos não é o destinatário final daquele recurso, ela é obrigada a fazer o bloqueio dessa conta, encerrar essa conta e comunicar aos órgãos oficiais. Então, olha só aí aonde nós estamos entrando. Condomínios que têm toda a sua movimentação financeira operada por uma administradora ou uma rede de administração ou um sistema de administração que trabalha. Nós temos tudo isso no Brasil, tá? Nós temos empresas de sistema que faz para gerar o boleto e cai lá. Nós temos empresas administradoras, nós temos redes de empresas administradoras que fazem isso, né? Que recebem dinheiro dos condomínios em nome do condomínio e gerenciam o nome dele. E isso que está proibido. Quando o banco identificar a conta dessa administradora, que ela gera tudo isso em nome do condomínio e não repassa o pagamento direto, faz essa gestão intermediária, ele vai encerrar essa conta. E aí o condomínio vai ter esse dinheiro bloqueado lá para ser investigado. Então, vai ser um problema gigantesco. Na verdade, também o que é importante ressaltar é que a administradora, ela não é uma entidade financeira, né? Ela não é não tem movimentação financeira, não tem KNAI para isso também. Exatamente. Né? Então, não é sobre essa questão financeira, era feita no âmbito administrativo. E é isso que não vai se operar mais, porque, de fato, só para os síndicos entenderem que estão escutando a gente, na prática, lá no seu extrato vai ficar assim, no dia 5 de março, caiu lá R$20 mil na conta. Só que quando você tem a rastreabilidade, né, você vai na francesinha do próprio banco, que isso todo banco que emite-se dentro da própria conta tem, esse é o nome do documento, francesinha, e ali tem o documento, né, o relatório completo do que compõe esses 20 mil. Né? Então, lá vai ter, é referente a 20 boletos de 1.000, por exemplo. Beleza, é isso que o Banco Central quer. E o CPF de cada 20 que pagou. Exatamente isso. E o CPF de cada condomínio que pagou. Isso que a conta pool não tem, porque aí vai vir os R$20 mil e não se sabe. Aí, sistemicamente, tem lá o relatório, mas para o governo isso não vai ser mais suficiente, né? Exatamente. O que a doutora falou aqui é o seguinte, quando ela falou que a empresa administradora não tem o KNAI para fazer isso, é que é diferente ela fazer isso e ser uma empresa securitizadora ou garantidora de crédito. Então, essas empresas, a garantidora de crédito ou a securitizadora, elas continuam podendo fazer. O que é a securitizadora? É quando você faz uma cessão de crédito. Então, eu tenho aqui, só para vocês entenderem, as empresas que exercem atividade comercial e visam lucro fazem isso com a factoring, por exemplo.
exemplo. Então, eu tenho lá, eu sou um vendedor, eu sou um mercado. Aí eu tenho aqui boletos para receber. Eu vou lá no factoring, ele antecipa esse dinheiro, ele fica com dinheiro, com direito creditório de receber aquele título direto do pagador. Isso é uma operação bancária legítima, mas essa empresa, ela tem autorização legais dos órgãos competentes para fazer essa securitização. O negócio dela é comprar crédito, antecipar crédito. Uma empresa administradora não pode fazer isso, não pode ter esse CNAE. Uma empresa administradora de condomínios, ela não pode securitizar crédito. E é o que ela acaba fazendo. Porque se ela recebe o dinheiro do condomínio, trabalha com ele em conta própria, rentabiliza esse dinheiro na conta própria e depois presta uma conta administrativa, ela está trabalhando, ela está fazendo uma operação de crédito com o dinheiro do condomínio. Operação financeira. Exatamente. O que ela não pode fazer, porque não é o CNAE dela, nem pode ter esse CNAE. E o pior, ela está infringindo lei de compliance, ela está infringindo agora as normas legais do Banco Central, porque ela proíbe a identificação do pagador com o destinatário final. E aí, o grande problema de condomínio, nós estamos falando assim de problemas públicos aqui, né? De controles fiscais, tributários e tal. Mas o grande problema para a gente do universo condominial é a total insegurança financeira, porque você não tem como exigir, a não ser judicialmente, que você peça para que o juiz quebre o sigilo bancário dessa empresa, ela abra essa conta gigantesca, você consegue fazer uma perícia de Júpiter, porque vai ter lá trocentos milhões de pagamentos por mês, sendo que o seu condomínio tem 100 unidades para identificar. Então, veja, o condomínio fica totalmente vulnerável, não consegue. Ele fica sujeito às informações. E a gente vê nas auditorias que a gente faz que, por exemplo, teve um condomínio, nunca esqueço, da litoral de São Paulo aqui, nós fizemos lá, né? Todos os meses informava, tem 100 mil reais aqui no fundo de reserva, 100 mil reais. Um mês antes da rescisão, 100 mil reais. Quando rescindiu, então tá bom, transfere os 100 mil reais agora para a conta do condomínio, que nós abrimos a conta do condomínio. Não tem 100 mil reais. Mas a vida inteira você me informou que tinha aqui pelo sistema. Mas não tem 100 mil reais, porque o pool de contas pagou. Então, veja, é sobre isso, né? Sim. Então, você fica aí no limbo, né? No limbo que é insegurança. E aí, o que acontece com o síndico? Ele é o gestor disso, né? Então, ele é eleito para gerir, para ser o responsável, e ele passa essa responsabilidade para um terceiro que faz essa lambança, e aí, obviamente, vai surgir também com relação a ele aí questionamentos do dever de indenizar, né? Só fazendo uma comparação aqui contratual, que a gente está falando entre administradora e garantidora, né? Uhum. Essa questão do CNAE, sim, não tem como ter tudo, né, dentro de um mesmo CNPJ, mas além disso são contratos completamente diferentes, com naturezas jurídicas diferentes também. Então, quando a gente fala de uma garantidora de crédito, ela vai fazer um contrato de cessão de crédito e antecipação das cotas e tal. Quando a gente fala em administradora, você fala num contrato de gestão de condomínios, um contrato de administração condominial, um contrato de contabilidade ali. Então, é bem diferente, né? As naturezas jurídicas desses contratos são bem diferentes. Uma garantidora é um contrato de crédito, operação de crédito. Com a administradora é um contrato de prestação de serviços administrativos. É totalmente diferente. É totalmente diferente, Entendeu? Então, a garantidora não pode fazer gestão. Ela não vai fazer sua assembleia, ela não vai organizar sua vida condominial, criar cronograma. Ao passo que a administradora também não pode fazer operação de crédito com o condomínio. E quando ela recebe em nome do condomínio, é o que ela está fazendo. E aí gera o negócio dessas empresas, só para vocês entenderem por que isso acontece, essas empresas acabam virando um grande business. Eles ganham muito mais com o dinheiro dos condomínios em conta da operação financeira em si do que com a taxa. Por isso que você vê aí taxa de R$800, R$500, porque ela não quer, ela quer as suas 300 unidades. Para emitir 300 boletos. E ganhar sobre 300 boletos e ter seu fundo de reserva parado lá, que ela rentabiliza numa taxa absurda com o banco, de CDB, de fixo, tal, e te repassa a poupança no condomínio, quando repassa, pelo menos no demonstrativo, a poupança está 0,4. Uma renda fixa hoje é 1,2, 1,1, com o volume que eles têm. Só que o volume de milhões, né? Isso então, dá uma bela diferença. E aí, para o governo, já é uma fraude, porque ela está rentabilizando um dinheiro que não é dela. Isso é lavagem de dinheiro, isso é crime. Sim. Isso é crime para o governo. E também acaba sendo um estelionato para o condomínio. Não é verdade? Acaba sendo.
Porque você está falando para mim que meu dinheiro está rendendo poupança, mas na verdade ele não rende poupança. Me mostra a entrada desse rendimento, me mostra a caderneta de poupança desse dinheiro. Você não tem, porque está tudo num pool, numa piscina, num bolo, num bolsão, como diz a resolução. Então, é para isso que vai acabar. Então, você que é síndico, se o seu condomínio tem um sistema que não é garantidora, mas que ele arrecada esse dinheiro, depois te faz um Pix no mês, ou se você tem uma administradora que arrecada toda a cota condominial e te faz um Pix por mês, isso não pode mais acontecer. E aí eu só queria retomar um pouquinho o assunto da responsabilidade do síndico, para a gente ir finalizando aqui, que a gente fala bastante, né, sobre essa parte da responsabilização civil do síndico, de ter ali dentro do seu CPF essa responsabilidade, né? E para isso também, né, se envolve demais. Então, imagina dentro desse conglomerado gigantesco, dentro desse prejuízo financeiro gigantesco, a contratação de uma empresa como essa, que é por parte do síndico, né? Exatamente. Algum síndico teve que contratar esse modelo de empresa. Então, fica assim, de novo, né, o alerta aí para os síndicos sobre essa responsabilização que o condomínio pode, e eu diria até deve, responsabilizar esse síndico que contratou a empresa ou o síndico que manteve, porque também tem isso, né? Sim. Falar, não foi eu que contratei, só mantive aqui. Isso também é responsabilização, né? Mas o síndico também tem que ficar consciente de que a responsabilidade criminal agora sobre isso. Porque se vamos imaginar, Deus me livre, que essa empresa é envolvida no escândalo. E no Brasil hoje é o que mais se vê, né? Olha aí o que está acontecendo nesses tempos de hoje com o banco. Imagine a empresa administradora, esse pool envolvida no fundo, no FDIC, no escândalo. E o seu dinheiro do condomínio está lá. Você, síndico, vai estar junto nessa história. Agora, só para terminar aqui, eu preciso fazer uma distinção muito importante. Não é porque o seu condomínio tem uma conta própria que você receba todo mês um Pix de 30 mil dessa empresa administradora que está certo. Não é isso. O dinheiro tem que ser do boleto direto para a tua conta. Você tem que impedir essa intermediação. Empresa administradora, sistema de gestão de condomínios, não pode receber dinheiro pelo condomínio, mesmo que depois repasse para a tua conta. É sobre isso. Não pode ser intermediário essa operação. As únicas empresas que podem intermediar são empresas que fazem operação de crédito, ou garantia, a garantidora, ou a securitizadora, né? A empresa administradora, sistema de gestão de condomínios, não podem fazer intermediação de valores. Porque quando ele faz, ele quebra o rastreamento do pagador para o final, que é o condomínio. Mesmo que depois essa empresa faça um Pix na sua conta. Não tira, né? Não isenta. tira, não isenta. Uma coisa não isenta a outra. Exatamente. Então, fique de dica para você, é um tema muitíssimo importante, ainda mais nos dias atuais, sem contar das inúmeras, nós nem falamos aqui, inúmeras responsabilizações administrativas e condominiais perante os condôminos, depois de uma auditoria, de uma impossibilidade de aferição de prestação de contas, porque você não vai ter essa relação de destinatário final com o pagador, né? E vai gerar responsabilidade. Mas agora, principalmente com a questão criminal aqui e legal da coisa. É algo mais latente, né? Mas é isso, aqui é mais pra gente trazer esses temas, né? Trazer esses insights. Você que faz parte de uma conta pool, não faça isso, né? Veja aí para trocar esse modelo de gestão. Isso é algo que ficou e deve ficar no passado, né? Não tem mais razão de ser, a não ser a lucratividade implícita, digamos assim, mas não tem mais razão de ser, né? Não existe mais motivo para ser parte de uma conta pool. Então, síndico, você que tem o seu condomínio, que ainda faz parte desse contexto, faça o quanto antes essa migração, né? Faça o quanto antes essa retirada desse dinheiro, desse conglomerado, antes que possa, inclusive, né, respingar aí numa responsabilidade para você. E hoje é proibitivo mesmo, né? E aí expressamente fica proibido. Aqui nossa disponibilidade, você que tem dúvidas sobre o enquadramento aí do seu condomínio, que é bem complexo isso, né? O meu não é, eu não consigo entender.
Nos Entre em procure, entre em contato, contato, sem compromisso, a gente ajuda você a identificar os seus problemas aí e dar um norte para você seguir aí no seu condomínio da maneira mais segura, legal e transparente possível. Acho que essa é a palavra, né? É nosso pilar, né? É um dos nossos pilares, mas assim, isso comunica, assim, casa muito com a transparência, né? Porque sem isso, dentro de um condomínio, não funciona mais hoje, né? Tem que ter, não é mais opcional. Tem que ter transparência em tudo. Tem que ter transparência na comunicação, tem que ter transparência na vida ali condominial, mas principalmente na parte financeira, né? E agora ainda na o governo quer que você tenha essa transparência, certeza na movimentação financeira. Individualmente, né? Não é De só cada para o condomínio condomínio. agora, é para o governo também. Exatamente. Espero que tenha isso. ajudado. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.